Rapaziada, boa tarde, como vocês estão? Segunda-feira de carnaval e tem live. Não vou deixar, não vamos parar de entregar conhecimento para o pessoal, não vamos deixar de entregar por causa do carnaval, né? Carnaval também é dia de aprender, carnaval também é dia de empreender, todo dia é dia de empreender. Hoje eu vou receber. Hoje vai ser um pouco mais corrido, né? Por causa do feriado. Meu amigo Wagner, que vai participar hoje da live, tá em viagem, né? Tá até na estrada. Já vou chamar ele aqui. Entregar, mas por causa do feriado, o pessoal aí tá na folia. Meu amigo tá viajando, mas ele conseguiu parar aí para participar. Fala, meu irmão, tudo bom? E aí, rapaz, como é que você tá? Tudo bem? Tudo na Então, mas, paz e por aí, mano. desculpa aí, tá nessa correria, mas a gente está na estrada, de última hora tivemos que viajar, mas jamais deixaria de participar de uma live com meu amigo, né? Porra, que isso, eu te agradeço aí pela participação, eu te agradeço por estar aqui no meio da viagem, tu conseguir parar para fazer a live, é muita gratidão que eu tenho por você, meu amigo, muita gratidão mesmo. Não, Cara, legal, legal. Prazer é meu, cara. Pode contar sempre comigo. Tamo junto aí, como já diria aí no Estado Popular. Pode contar comigo. porra, eu te agradeço, quero deixar já aí, ó, fala pro pessoal aí, se apresenta aí, pessoal, para quem não te conhece, para quem vai assistir depois, né, a live. Fica à Uhum. vontade aí para se apresentar. Eu estou clicando aqui no aviãozinho para mandando pro pessoal. Fica à vontade aí, meu amigo. Joia, joia, isso é bom, isso é bom. Meu nome é Wagner Coelho. Hoje eu trabalho no mercado imobiliário, né? Vão fazer uns 30 anos que eu já trabalho com isso. Mas eu sou empreendedor desde os 11 anos de idade, quando eu descobri que a vida se faz com responsabilidade e que a gente, se quiser chegar a algum lugar, a gente tem que batalhar, a gente tem que conquistar esse espaço para poder chegar. Então, eu me descobri isso aos 11 anos de idade, mais ou menos, que eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida, nunca gostei de depender de ninguém, e eu vi que com o próprio sacrifício eu poderia chegar onde eu queria. Então, esse foi o começo. Hoje mesmo eu estava pensando nisso. Meu avô era um empreendedor e eu comecei a ver os passos dele e fui me identificando e via que eu poderia também dar os meus passos e alcançar o que eu buscava. Naquela época não era muito, era ter a liberdade para poder comprar as coisas básicas, um tênis, pipa e para o cinema, essas coisas. Só que eu não gostava de pedir nada para ninguém. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que conquistar. Então foi assim que eu comecei. Hoje, eu tenho formação na área do direito, na área empreendedora, né? A gente já trabalhou com algumas empresas. Hoje, eu administro a Companhia do Lar Imóveis ali na praia de Botafogo, junto com a gestora Eliette Silva, né? Que nós fazemos esse trabalho em conjunto. Mas o que mais eu posso falar aqui também? É muito tempo, são 30 anos, né, na parte de gestão, compra, venda, administração de imóveis, mas a gente só não trabalha nesse básico, compra, venda. A gente trabalha na parte social, né, que o que aquela propriedade vai gerar na vida daquela pessoa, e depois nós nos especializamos também na parte de segurança dos negócios imobiliários. Então, a gente começou a atuar numa área que poucas as pessoas trabalham. Geralmente, os advogados, as pessoas que trabalham dentro da área imobiliária, eles fazem o quê? Eles pegam a documentação, analisam, né, olha aquelas certidões, nada consta, legal, joia, dá seguimento ao negócio. A nossa empresa descobriu que nada disso gera segurança na hora de você garantir ali uma transação imobiliária. Aquilo ali é meramente alguns documentos que o cartório exige. Mas para você garantir uma segurança numa transação imobiliária é muito mais profundo do que isso. E começamos a se especializar dentro disso. Então, hoje, a nossa empresa trabalha a nível nacional, gerando segurança nas transações imobiliárias de quem quer comprar, de quem quer vender, né, das pessoas que querem investir no mercado imobiliário, seja desde comprar uma propriedade, comprar um terreno, empreender, construir.
E a nossa função é exatamente dar essa segurança. Então, a Companhia do Lar Imóvel gera segurança nas transações imobiliárias. É isso que a gente faz, procura fazer e se especializa para fazer sempre o melhor. Né? Resumindo, um pouco aí dos nossos 30 anos de mercado. Cara, eu gosto de falar sempre do mercado imobiliário porque também é uma base para mim, né? Hoje eu atuo mais com condomínio como síndico, mas eu também tenho a origem imobiliária, tenho Cresce e meu forte é a administração, né? Administração e até locação de imóveis. E a parte imobiliária, ela é muito legal para mim, porque quando eu começo a falar sobre empreendedorismo, foi o mercado imobiliário que me startou como empreendedor, como a necessidade de fazer algo, né? E a gente vê que, primeiro, uma coisa que você comentou, que eu acho que é a principal, eu vejo que todo empreendedor tem já na sua raiz, né? Já está implantado o empreendedorismo dele. A Uhum. minha, a minha, a minha raiz empreendedora veio do meu pai, que sempre foi autônomo, empreendedor, você do seu avô. E eu também tive, até lembrando agora, meu avô tinha banca de jornal, meu tio, então sempre fui ligado ao empreendedorismo mesmo sem saber, sem ter a plena consciência sobre isso. Ó, o Magno entrando aí, obrigado, meu irmão, boa tarde. E essa parte do empreendedorismo, ela é muito legal, né? Por causa dessa raiz que quando você tem consciência, você percebe que foi para você, né? É algo que foi feito para você, você só buscou profissionalizar, né? Começar a fazer. Sim, sim. E o E também, ô Rômulo, é que as pessoas acham o seguinte: ah, eu vou fazer um negócio. É empreender? Não, você vai fazer um negócio. Às vezes esse negócio é um comércio que você vai desenvolver. Mas empreender é você começar, de repente, uma situação do zero, você acreditar contra tudo e contra todos, e você entender que você é que tem que fazer aquilo ali, é você que tem que gerar aquela situação. Então, empreender é muito mais do que abrir um negócio, né? É gerar recursos, né? É gerar oportunidade para outras pessoas. Isso é empreender, né? Eu estava pensando numa frase para tentar resumir aí um pouco o que é empreender, né? Eu estava analisando o seguinte: toda a emoção gera uma ação, mas só a razão gera a conclusão. Então a gente tem que estar sempre buscando o seguinte: estar em movimento, para que a gente possa, através das emoções, naquele desejo de você realizar, de você somar algo na vida das pessoas também, da sociedade, em prol do próximo, mas também você ter o raciocínio, o entendimento e agir com a razão para que você conclua tudo aquilo que você se colocou e se dispôs a fazer. Então empreender para mim é isso, cara. isso realmente é algo, é um dos três pilares que eu penso para o empreendedorismo, né? Dos primeiros, para mim é o primeiro é a mentalidade, essa parte Sim, emocional, essa parte de você saber também que é capaz, quebrar aquelas crenças, toda essa parte emocional e da mentalidade mesmo, né? Que sim. a gente precisa trabalhar todo dia para não cair na mesmice, não cair numa depressão, porque a depressão ela é muito real para quem empreende. E às vezes a gente até a gente até comentou antes, né? O empreendedor se Uhum. compromete 24 horas por dia para fazer algo, para estar em movimento. Porque o movimento também é o meu segundo pilar, é a mentalidade, Sim, movimento e monetização, né? sim. Não, isso é E aí importante é você isso mesmo. falar, é importante você tocar nisso. Realmente é o compromisso. O empreendedor, a pessoa que gera atividade, que gera recursos, que gera trabalho, que gera novidade, ele realmente se compromete. Totalmente, é 100%. Não tem como você empreender sem se comprometer. Não existe isso. Né? Você empreende, você
se compromete com aquilo que você está fazendo, né, todo o tempo. Não tem como você se desligar. Por exemplo, a pessoa que não é empreendedora, uma pessoa que trabalha, um colaborador, uma pessoa que participa de uma empresa, ela tem ali 8 horas diário dela que ela vai para a empresa, ela dá a participação dela, terminou, ela se desliga, vai para casa dela, vai viver a vida dela. O empreendedor não. Ele terminou aquele horário de funcionamento da empresa, a cabeça dele ainda está girando para saber o que, que ele pode produzir mais, o que, que ele pode gerar mais, né? Até em relação à vida dessas pessoas e da família dessas pessoas. Então a responsabilidade ela está sempre ligada ao trabalho do empreendedor, é intrínseco no trabalho do empreendedor. Sim. O empreendedor foi algo que aí que você comentou também, que cabe muito bem a causa social, né? Que a Uhum. gente também, não é a causa social só das pessoas que estão de fora, mas também das que estão dentro, né? São, a gente fala no mercado, né? O cliente interno e externo, mas são Sim, famílias que estão ali. A gente está atingindo diretamente famílias e pessoas, e a gente precisa ter essa ligação com elas e tem gente que complica cuidar dele sozinho, né? Imagina cuidar dele e de outras famílias que dependem dele. É, e aí você acaba lidando com uma pressão muito maior do que simplesmente abrir um negócio e fazer tudo sozinho. Eu é sempre acho verdade. que o empreendedor não é o autônomo, né? Uhum. O empreendedor é quando ele passa a cuidar também de outras pessoas, né? Outras famílias, outros profissionais, e gera isso tudo, todo esse vínculo. Hoje você, no mercado imobiliário, te perguntar como que você está vendo, como que você, até porque o mercado imobiliário está sempre em crescimento, está sempre em bom, como que está sendo para você nesse início desse ano, toda essa questão social que envolve o seu serviço? Esse ano já começou bem acelerado, né? Com muitas mudanças aí, a gente vê mudanças de governo, política, tudo isso influencia dentro do nosso mercado, né? As atitudes aí que a gente viu no início do ano em relação a não só a política, mas a área econômica também, mexe muito com o mercado. Mas de outra forma também eu vejo que são momentos que o empreendedor, a pessoa que está à frente de um negócio, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar se planejando, ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar em constante mudança. Para quê? Para que ele venha se adaptar à situação e consiga, através dessa adaptação, continuar crescendo. Por quê? Porque, como você falou, tem responsabilidades que estão nas costas dele. São funcionários, né? São clientes, são pessoas que confiam no trabalho dele. Então, antes de você tomar muitas das decisões, você tem que pensar nessa responsabilidade que você tem com essas pessoas. Porque a partir do momento que você entende que não é só você, pelo menos para mim, gera uma motivação muito grande para poder produzir, para poder gerar valor para essas pessoas, para poder gerar valor para a sociedade. Então a gente tem que estar o quê? Com a nossa cabeça sempre voltada para o crescimento. Às vezes você vai fazer, vai fazer, vai fazer e não vai ver aquele crescimento assim de imediato. Mas você está plantando, depois você vai ter que regar e aquilo vai florescer. É natural. Porém, a gente começa no movimento, por exemplo, esse início do ano, ele veio com muitas mudanças. Então a gente tem que parar e analisar, peraí, como é que a gente vai agir conforme essas e essas e essas mudanças? Vamos colocar, o 2022 ele veio um ano de recuperação, né, estou falando do mercado imobiliário em si. E aí o mercado começou a entender que ele precisa crescer, que ele precisa seguir. As construtoras voltaram a empreender, voltaram a fazer grandes lançamentos, né? Ali no início de 2022 a coisa começou a agir e veio o ano todo em um bom crescimento. Com isso você também estimulou aí construção civil, você estimulou, né, através do mercado, você estimulou a locação, você estimulou a venda. A gente viu um crescimento aí também na área de venda no segundo semestre de 2022, aonde realmente
animou bastante. E aí começou 2023, a gente viu, mediante essas mudanças, até na parte de economia, retrair um pouco. Não é que parou, mas retraiu porque as empresas estão repensando algumas estratégias que elas já vinham fazendo em 2022, né, e que eles iriam dar seguimento em 2023, mas devido a essas mudanças vão ter que mudar um pouco o plano. Não é que vai parar, vai mudar, vai ajustar para poder continuar. Então foi o que nós fizemos. A gente começou a perceber no início logo de 2023, em janeiro, a gente viu que realmente as mudanças vieram muito mais rápidas do que a gente estava imaginando. A gente estava prevendo mais ou menos 6 meses, né, para que essas mudanças iam começar a dar reflexo. A gente já percebeu que janeiro e fevereiro a coisa já engrenou muito mais rápido. Então, o que a gente fez? Readaptou algumas coisas, mudou alguns planos de negócio para que a gente possa continuar. Agora, é o que eu falo, a gente que está à frente de um negócio, você tem que pensar o seguinte: o que eu vou fazer daqui para frente? Daqui para trás eu já não tenho mais controle, passou, mas eu posso ter controle daqui para frente. Então as mudanças, antes de mais nada, começam em você, através das tuas atitudes, do feeling que você tem do mercado, como você trabalha, como está a tua carteira também em relação ao que você faz, para que você possa se projetar. E entenda também o seguinte: o empreendedor, o homem de negócio, o gestor, ele tem que estar sempre em constante mudança, em constante movimento. Meu amigo, tem que estar mudando. Você tem que estar vendo que as coisas de repente não estão de acordo com o que você quer. É você que tem que começar a mudança. Você não pode esperar o mercado, você não pode esperar as pessoas, parte de você. E através das tuas mudanças, dos teus movimentos, as coisas vão acontecendo também. Então, 2023 promete muita coisa, né? Mediante a tudo que está acontecendo, eu sempre vejo o lado positivo. E eu creio que muita coisa vai acontecer em 2023, né? E quem realmente estiver antenado com a responsabilidade, com o comprometimento, com o seu trabalho, focado naquilo que está fazendo, vai superar as expectativas. Muito, muito bom. Duas coisas que você comentou aí a respeito de prever, né? Prever o cenário aparente, mas aí a gente vê, pô, como eu vou prever um cenário e estar pronto para esse cenário, né? Então a gente tem que estar em constante preparo, estar se preparando constantemente, né? Que como você comentou, você acredita que eu acho que a mudança era para 6 meses, mas veio muito mais rápido. O mercado está sempre sendo muito mais rápido. E aí, como que a gente vai estar pronto para isso se a gente não estiver fazendo desde hoje? A gente não pode realmente controlar o que passou, mas a gente tem que controlar o que a gente faz a partir de hoje. E a partir desse momento, a gente já tem que estar preparado para aquilo que pode vir a acontecer, que a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. Aí chega aquele momento, você às vezes é surpreendido e ver que não está adaptado, não está focado naquilo, e aí você acaba falhando, né? E aí como que você vê nessa questão de estar sempre se preparando, estar sempre com a mentalidade, o foco voltado para isso, para quando chegar o momento, você ser capaz de se adequar daquele momento e fazer acontecer. O que você está falando é muito importante. E o que eu vou te dizer é o seguinte: de repente, essa resposta ela é muito ampla. Eu vou tentar aí sintetizar, porque realmente ela é bem ampla, né? Se parar a analisar. Mas o que eu te falo é o seguinte: você tem que ter, antes de mais nada, sensibilidade em relação àquilo que está acontecendo, né? Em relação à situação, né? Medindo sempre o mercado, aquilo que você está fazendo, o retorno que você está tendo, seja através de publicidade, mídia. Você tem que estar analisando como é que está o teu retorno no que você está fazendo. Tá? Em várias situações. O segredo é você estar medindo. Né? Então, por exemplo, eu vou falar na área imobiliária, a pessoa que trabalha com imóveis compra e venda. Como é que está o retorno dos anúncios? Como é que está os leads?
Como é que o cliente está chegando? Ah, o cliente não está chegando, os portais não estão chamando. Peraí, o que eu tenho que fazer? Hoje, se a gente parar e analisar, só você colocar anúncio em portais não vai trazer o retorno que você precisa. Ela não vai gerar lead. E muitas das vezes, né, há um lead que a pessoa passou por ali, não é uma coisa objetiva. Então, você tem que começar a medir isso, né, ter pessoas, por exemplo, na minha empresa, quem desenvolve esse trabalho com muita maestria é a Eliette, né, a Eliette Silva, que ela faz toda essa parte de administração e gestão. Então, ela está antenada com o quê? Com os movimentos que acontecem no mercado. Então, ela não está só preocupada com a área de compra e venda, ela está preocupada com o mercado em geral, se as pessoas estão comprando, se não está, né, o que está acontecendo na geopolítica, como é que as pessoas estão navegando ali pela internet. Então, tudo isso parece uma coisa meio que de maluco, mas não é. Você tem que estar, né, antenado com tudo que está acontecendo. E hoje, como é que nós estamos tendo resultado em relação a isso? A gente mudou a questão das mídias, né, em relação a portais e a publicidade em geral, nesse sentido. O que a gente começou a entender? Que a gente tem que buscar esse cliente, buscar o cliente de uma forma mais específica, tentando fazer um funil cada vez mais ali ajustado e está sempre, como é que eu vou te falar, atento a qualquer mudança. Então, conforme você vai ajustando, você vai mudando, você vai adequando, aí sim, esse cliente ele vai começar a entrar de uma forma mais objetiva. Então, eu estou falando em relação à compra e venda. Aí você pega a parte de gestão, administração, né? O que a tua empresa está fazendo em relação às demais, né? Você tá tendo um retorno para o seu cliente de uma forma mais objetiva, você está resolvendo as questões do teu cliente. Lá na empresa a gente tem uma situação de trabalho, ou seja, não vou falar uma situação, mas a gente tem um modo de agir, né? Um modo de operar que é o seguinte, de todas as formas a gente vai dar a solução para o cliente. A gente não fica repassando o problema. A gente pega o problema, digere ele e resolve. Então, para toda a necessidade do cliente, a gente busca ali uma solução. Então, a solução que aquele cliente quer, seja por um conserto, seja por uma parte jurídica, seja em relação a um determinado problema, a empresa vai ter pessoas para resolver. Então, a gente entendeu que trazer o problema do cliente, administrar isso e resolver, isso gera resultado não só financeiro para a empresa, mas um resultado social, que a pessoa se sente bem. Ela pode contar com a empresa para resolver essas situações. E muitas das vezes a gente resolve problema para a pessoa não é nem no sentido profissional, é em outras áreas também, pela confiança que já foi gerada ali. E isso é algo que eu falo que ultrapassa. Seu microfone ficou mudo, amigo. Olha aí. Oi, oi, tá me ouvindo? Ah, foi. Foi? Agora tô. Ficou mudo. Legal. Então, o que acontece? As pessoas têm que entender o seguinte: não só a parte profissional, mas também a parte pessoal é muito importante. A empresa, tudo bem, ela é um CNPJ, mas atrás daquele CNPJ tem pessoas. E essas pessoas têm que perceber que do outro lado também tem pessoas que têm dores, que têm problemas. Se você não souber administrar o que aquela pessoa está querendo, o que ela está buscando, você vai ter problemas. E através de problemas, você não vai conseguir resolver. Você tem que ter, através do quê? Solução. O que você tem que fazer? Buscar a solução naquilo que você faz. É o que a gente busca lá. E outra coisa que nós notamos também. Ficou mudo. Ficou mudo? Mas engraçado, eu tô parado, cara. Não sei o que é não. Melhorou? Deve estar apertando aí. Agora foi. Foi, vamos lá. Vou chegar mais perto aqui. Então, o que acontece? As empresas, até para reduzir custo, o que elas começaram a fazer? Trabalhar tudo de uma forma robotizada. Né? Os robozinhos para isso, o robozinho para resposta, o robozinho para aquilo tudo. E aí, o que acontece? Muitas empresas tiveram queda no faturamento. Por quê? Porque tem muita gente que não tem saco para falar com esse sistema. Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu administrar o atendimento robotizado, mas também o atendimento humanizado. Né? Para início, a gente começou a fazer o trabalho robotizado.
A pessoa entrou, já sabe qual é o assunto, logo em seguida entra o profissional para poder finalizar ali o atendimento e mostrar a preocupação que a empresa tem. Então, quando você fala com o cliente, ele se sente importante naquele processo. E com isso também você consegue humanizar esse atendimento e resolver de uma forma mais objetiva. Então, eu dei esse passeio mais ou menos para mostrar como é que cada um pode trabalhar dentro do seu processo. Então, entendendo que você tem que ter processo de trabalho para facilitar o teu atendimento, para facilitar, né, a solução, para facilitar a forma como você trabalha, para facilitar a forma de você poder atender, de repente, até mais pessoas do que aquelas que você atende, né? Tempo também para você gerar novos clientes. Então, quer dizer, é através do teu pensamento, da tua sabedoria, não vou falar nem intelecto, não, da tua sabedoria, que é aquilo que você, né, adquire através de Deus e através do próprio dia a dia, você perceber que tudo vai partir de você, meu amigo. Você não pode esperar de ninguém. É claro, é óbvio que parte de você é a ideia de desenvolver, de você fazer, mas você também tem o quê? Pessoas, né? Um time capaz, um time ali que está junto contigo, que está empreendendo com você, porque quando você empreende também não é só você, são pessoas que estão com você. E ter pessoas com você também que esteja comprometido. Então, se você está com um time e esse time está comprometido com você, com certeza você vai conseguir chegar no teu resultado de uma forma muito mais objetiva. Você não vai perder tempo. Então é isso que a gente busca lá na empresa para desenvolver um trabalho bem objetivo e gerar resultados. É assim que a gente faz. Perfeito, amigo. Deixa eu ler aqui a mensagem, ó, da Raquel, Ah, que a Conexão Síndico aí pôde falar, a resposta aqui vai colaborar com todo esse nosso assunto aqui, ó. A Raquel botou. O ah. difícil é gerenciar tudo sozinha. O empreendedor faz tudo, que ainda tem que dar conta da casa e da família. É, Aí é pois é. bom. A gente pode falar, até responde isso que a gente está conversando, Raquel. A gente parte para uma questão de relacionamento. Não é só a parte do relacionamento empresarial, mas também o relacionamento quando você tem relacionamento com as pessoas que estão ali junto contigo e com as pessoas que estão fora, que vão chegar, que são os clientes, que são as pessoas na sua família, na sua casa. Então, quando você tem um relacionamento pautado, todo mundo alinhado no mesmo propósito, no mesmo, comprometido para alcançar o mesmo resultado, você não se sente atarefada ou você não se sente sobrecarregado, porque você tem um time, você trabalha em equipe. O empreendedor, ele passa a empreender quando ele deixa de ser um autônomo. Ele deixa de ser um autônomo, porque é o autônomo que faz tudo sozinho. O empreendedor começa a agregar valor a ele e às pessoas que estão ali. E esse é o maior problema da humanidade, é o relacionamento com pessoas. Aqui, a Eliette falou, deixa de ser o famoso empresidiário. Essa é boa, gostei. Não, mas é verdade. Sabe o que acontece? O que ela está falando faz sentido, porque o empreendedor, uma das coisas que eu tive que lidar na minha vida e a todo tempo eu estou buscando melhorar em ser a pessoa, um profissional que concentra as coisas, sabe? Então, eu tinha dificuldade de delegar. E isso acontece com muitos empreendedores. Ele quer fazer tudo. Eu vou te falar uma coisa bem sincera aqui, ô Rômulo, até mesmo para nossa amiga aí, né, que colocou isso. Você não vai Raquel, conseguir fazer tudo. Raquel, né? Você não vai e conseguir fazer tudo. Isso é uma coisa que tem que trabalhar na tua cabeça. Você não vai ter condições de fazer tudo. É natural, porque o dia só tem 24 horas. Mas eu vou te falar o seguinte: trabalha dentro de você o delegar, procura priorizar aquilo que é mais importante do teu dia. Outra coisa também que você pode fazer, faz uma gestão melhor no tempo, tá? No seu tempo.
não é gestão de tempo, mas é gestão no tempo. O que acontece? Por exemplo, trabalha de repente, começa na parte fisiológica. Quantas horas você precisa dormir? Esse é o primeiro ponto. Quantas horas você dorme e fica bem? 7 horas, 6 horas, 8 horas? Legal. Então ajusta o teu tempo de sono. Com isso, você pode, de repente, acordar 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, de uma forma objetiva. E com isso, você vai ganhar 1 a 2 horas do seu dia. Agora, você multiplica 1 a 2 horas do seu dia por uma semana. Quantas horas você ganhou a mais? 7, 10, ou de repente mais. Numa semana. Imagina você multiplicar isso por um mês. Quantas horas você ganhou de produtividade no mês? Então, eu estou te falando o básico, para você tentar administrar um pouco a sua vida. E com isso você ganha mais tempo para você, ou mais tempo para você empreender, ou mais tempo para você ficar com a sua família. Entendeu? Então, tudo aquilo que eu estou falando parte de você. Mas o que acontece? Você tem que ter a tua mente preparada para mudar seus hábitos. Tudo isso vai fazer com que você consiga gerar um tempo melhor. E aí você consegue trabalhar mais esse tempo e automaticamente esse tempo vai gerar para você mais resultados, resultados positivos. Eu fiz isso na minha vida, né? A minha esposa fez isso na vida dela, e aquelas pessoas que também fazem isso e com quem ela conversa, eu converso, que a gente consegue fazer essas mudanças. Você também já fez isso, né, Romulo? Já administrou teu dia? Como é que o dia não está rendendo mais? Está dando para fazer mais coisas, né? Todo dia. Eu achava até incrível o quanto que dava para fazer num dia. Não E é? aí a gente chegando e dormindo bem, indo dormir até mais cedo. A Ah, gente não precisa ir dormir meia-noite e acordar 5 horas da manhã para dar conta de fazer tudo naquele dia. Coloca certo? tudo, ó, em metas. Eu comecei a escrever. Ó, nesse dia eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu já Uhum. fiz aquilo, beleza, meu dia já está pronto. A gente, a, a Raquel, que ela comentou aqui, ó, eu sou bem assim, quero fazer tudo. O fazer tudo ele é uma questão é uma ilusão, na verdade. Porque o fazer tudo não é fazer tudo a todo tempo, ou fazer tudo naquele dia. Existem tarefas que você não precisa fazer naquele dia. Você pode fazer daqui no próximo dia, ou daqui uma semana. E isso falando sem delegar. Sem delegar. Você tem que saber aquilo que você vai fazer. Botar tudo em. Pode usar, hoje tem planner, hoje tem o próprio calendário. Eu uso o calendário do meu celular. Então, eu sei o que eu vou fazer. Chega no domingo, no final de semana, eu vejo o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eu Certo. tenho organizado. Se eu não fizer isso, eu não consigo fazer as lives. Eu não consigo ir dar aula. Eu dou aula à noite. Eu não consigo atender os moradores nos condomínios. Eu não consigo trabalhar a equipe nos condomínios. Então, acordar, desde o acordar, você já tem que ter a ciência que você tem que entregar tudo que aquele dia merece. Naquele dia, você tem que fazer os exercícios, eu tenho que sair para correr todo dia, eu saio para correr, não todo dia, mas a gente está mudando isso aí. Mas eu tenho, ó, eu vou correr, depois eu volto. Eu moro sozinho, então eu tenho que dar uma arrumada na Nossa. casa, coisa isso. É o mais difícil para mim, morar sozinho e arrumar a casa. Ei, bagulho É, doido, não, mas olha, tem que fazer. é, Deixa eu ver aqui o comentário do pessoal. vamos Travou? fazer pergunta. Voltou Vamos lá, vamos agora? aproveitar aí, ó. Raquel, ó, eu tô vendo aqui a Raquel falar pra caramba. Vamos lá. Mas é verdade mesmo, Raquel. Não vai dar tempo para você fazer tudo, tá? O que você tem que procurar é fazer aquilo que é mais importante, listar suas prioridades, entender que você tem que ter um tempo para você, tem que ter um tempo para sua família, tem que ter um tempo para fazer aquilo que você gosta. Então, né, a própria palavra de Deus diz isso. Há um tempo para tudo, um tempo para tudo. O que que ali essa mensagem quer passar para a gente? A gente tem que entender que há tempo para cada coisa.
Então não adianta eu querer ficar naquela ansiedade para resolver algo que ainda não chegou o tempo dela. Então, o que eu posso fazer foi o que eu entendi, gerar melhor meu tempo. Então, eu procurei saber o seguinte: quanto tempo eu posso dormir que o meu organismo vai ficar legal, que eu não vou ter sono durante o dia, a alimentação que é melhor para mim produzir mais. Várias situações, porque também a idade chega para todo mundo. Então você vai ganhando mais anos, né? Não vamos falar a idade de todo mundo aqui, não, fica meio pesado, né? Vamos falar de. Então, quer dizer, você vai ter que mudar a tua alimentação, atividade física, você vai ter que fazer uma suplementação daquilo que você vive. Então, para você ter o teu organismo trabalhando melhor para você, são várias situações que você que não é só empreendedor fora, mas dentro do seu corpo também, tem que entender, para que você possa estar sempre superando os teus limites. Isso que eu acho legal também. Não é só o do lado de fora, eu estou falando agora corpo. Você tem que estar superando teus limites, superando suas fragilidades, entendendo que você tem que evoluir, que você tem que crescer. Então começa dentro de você. Então muda hábitos. Tudo isso vai fazer com que você tenha mais tempo e mais disposição durante o teu dia. E aí sim, você vai ter muito mais resultados. Pelo menos foi isso que eu busquei fazer na minha vida, tá? Então, a gente chegou na conversa e a live está indo por esse caminho. A gente está falando agora mais do que eu tenho que fazer para poder melhorar. Então, empreender é legal no teu negócio. Então, de repente, a parte profissional, né, a parte técnica, saber fazer, saber lidar com gente, você sabe. Mas às vezes você está trabalhando pesado, cansado, desanimado, e às vezes você não sabe por quê. E exatamente porque você não está administrando a tua vida, não está administrando a máquina mais importante que é você. Então você tem que entender o tempo que você vai precisar para dormir, para repor essas energias, qual é a alimentação melhor para tua vida que você pode potencializar, né, as tuas atitudes. Atividade física é muito importante. Então é um conjunto de elementos que você tem que entender que você precisa para que você produza mais. Então eu fiz isso na minha vida e estou colhendo os resultados, entendeu? Cara, justamente. Uma coisa também que eu aprendi isso também. Ao empreender, eu tenho que ter foco. O que é foco? O foco Bill Gates. Bill Gates já dizia. Bill, ter foco é saber dizer não. É saber dizer não àquilo que não é a sua prioridade naquele momento. Então, se você está voltado a fazer investir em um determinado assunto, em um determinado tempo na sua vida, ou em algo a se fazer, você precisa estar focado naquilo. O problema de fazer tudo também é esse. A gente acha que tem que fazer tudo, de tudo, de uma vez só. Não. Em cada etapa da nossa vida, a gente tem um alvo a se acertar, um alvo a se guiar. E é através desse alvo que a gente determina nossas atividades. Quando você souber o que é que você quer na sua vida naquele momento, tudo tem que virar de acordo com aquilo. Seus relacionamentos têm que estar pautados para aquele alvo, sua família tem que estar pautada para aquele alvo. Tudo precisa estar alinhado, tudo tem que estar apontado para aquele alvo em específico. E aí, tudo que você for fazer, você vai ser intencional, porque aquilo que você fizer vai me dar a possibilidade, vai me dar de passo a passo e alcançar aquele alvo. E aí, quando eu alcanço aquele alvo, eu posso depois retornar para ou ampliar, ou aí começar a delegar, porque eu já atingi um alvo, então ali eu começo a agregar pessoas para manter aquela, crescer, e aí eu posso me direcionar para um outro. A É isso gente aí. tem um problema muito grande, a gente quer fazer tudo de tudo ao mesmo tempo. A gente quer cuidar, isso aqui é bom, mas tudo bem, mas qual é a cada etapa? O que eu preciso para a minha vida hoje? Eu estou fazendo
fazendo essa live aqui é porque eu estou sendo intencional. Eu estou melhorando a minha oratória, eu estou melhorando meu entendimento para poder falar de empreendedorismo. Mas para quê? Para empreender melhor, para começar a ensinar as pessoas, para começar a palestrar. Então, é assim que eu estou sendo pautado. E tudo que eu estou fazendo, toda conexão, é pautada para isso. E aí eu sou grato por tudo que me chega. Eu sei dizer não para aquilo que não vai me ajudar nesse momento. Não, e saber dizer não de uma forma nobre. Não é chutar ninguém, mas é saber, olha só, nesse momento não, porque não faz sentido para mim agora, mas pode ser da frente, ou a pessoa se alinha, ou você simplesmente não dá foco para aquilo, porque ela não tá fazendo parte do seu momento. Ó, ela é um modo como está se cuidando. Isso aí é o básico. Vamos lá. Alô, tá me ouvindo? Tô Oi. sim. Pode Vamos lá, a falar. imagem tá legal aí, cara. Eu tô achando que a imagem tá meio escura. Tá legal? Não, a imagem tá assim, tá boa assim. Vamos lá. Então, o que que acontece? Você falou de uma situação muito importante, ser intencional. Intencional é muito importante, porque você está com foco naquilo que você está fazendo. E eu vejo o seguinte, são prioridades. Saber dizer não é entender as prioridades que você tem na tua vida. Então, por exemplo, vai ter situações que você vai ficar balançado, mas você tem que pensar o seguinte, é a razão que tem que gerar a conclusão. Então, eu vou analisar, essa decisão vai me levar ao meu objetivo? Não. Então, meu amigo, não, eu não vou fazer. São prioridades, eu tenho que entender que na vida é a razão que me leva à conclusão. Então, se a razão me leva à conclusão, eu tenho que saber aonde eu vou chegar, meu amigo. E aí eu tenho que saber, não é não e pronto. Apago aquilo da minha mente e sigo em frente. Porque se você, às vezes você também coloca aquilo com a prioridade, você diz o não, não vou fazer, mas fica remoendo dentro de si, poxa, eu poderia ter feito. Né? Por que eu não fiz? E isso é pior ainda. Então, quando você colocou aquilo como uma prioridade e disse o não, acabou, segue em frente, não olha mais para trás. É assim que a gente tem que agir na nossa vida. Ser gestor de um negócio, ser empreendedor, ser um comerciante, qualquer área de liderança, você tem que entender que sacrifícios vão acontecer a todo instante, faz parte. Você vai estar sempre abrindo mão de alguma coisa. Você vai estar abrindo mão do seu tempo, você vai estar abrindo mão de fazer coisas que você gosta, você vai abrir mão, de repente, de comer coisas que você gostaria de comer, em prol de quê? De um objetivo. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na tua mente é que você, para chegar a um determinado ponto, você vai ter que sacrificar. Vai sacrificar muitas coisas, mas, porém, lá na frente você vai ter o resultado que você procurou e você vai chegar muito mais rápido. O problema é que as pessoas, muitas vezes, não querem, elas querem ter o resultado, mas elas não querem pagar o preço daquele resultado. E tudo tem um preço, entendeu? Então, se você almeja chegar a algum lugar, pense em tudo aquilo que você vai fazer para chegar lá. Exato. Ok? Esse é o pensamento que eu tenho. Cara, deixa eu te falar aqui uma coisa. A gente está em 45 minutos, né? A gente está chegando aqui a 45 minutos de live. Como tu tá na estrada, né? Tu tem que seguir a viagem. A gente tá mais corrido hoje aqui. Porra, tu parou no meio da rua aí pra gente poder fazer a live. Eu parei num posto aqui, tô aqui tranquilão, né? Aí. Minha esposa aqui tá felizaça. Aqui, ela aqui. Beijão, Olete. Brigadão. Cara, quero deixar aqui, vamos partir já pro finalzinho aí. Deixa tua mensagem aí, quero agradecer a Raquel, todo mundo aí que comentou. Fica à vontade aí, fala aí com o pessoal. E a gente vai fazer a nova live, dia 27, né? Na próxima. Agora, mas dia 27 vai ser algo mais organizado, mais tranquilo. Mais estruturada, mais centrada, né? Botar no escritório, legal, tranquilo, ali no ambiente, pô, né?
bem É, melhor. Mas, de qualquer forma, o Romulo, eu gostaria de agradecer aí, não só a você a oportunidade, mas de todos aí que pararam numa segunda-feira de um feriado, um carnaval, para poder ouvir um pouco das nossas experiências. é. Me coloca à disposição de todos aí. Quem quiser perguntar, vai lá no direct, faz a pergunta, a gente conversa. Independente de qualquer coisa, seja empreender, vida, né, algumas dúvidas que de repente estão tendo em relação ao que a gente mesmo falou. E me coloca à disposição, porque um dos pilares que eu prezo na minha vida é o servir, é o poder ajudar o próximo. Tá? E ajudar o próximo é exatamente isso. É você está conversando, você está falando, e as pessoas acham que ajudar o próximo é só dinheiro. Não, meu amigo. Muitas vezes não é o dinheiro. É uma palavra que você dá, é uma instrução que você clareia na mente daquela pessoa, ela consegue evoluir. E com isso você também fez a tua parte. Então, me coloco à disposição, quero agradecer a todos esse tempo. Foi muito importante, foi legal para mim passar essas experiências e estou aí à disposição. Falou, meu amigo? Cara, brigadão, brigadão. Ó, a Raquel falou que vai praticar o que aprendeu aqui. No dia 27 volta para contar. Isso aí, Pô, que testemunha. bacana. É isso aí. Aprendeu, tatua lá na tábua do seu coração, pratica, pratica e depois compartilha. Esse aí é o principal. Vamos fazer aqui aquele print. Então, calma aí. Deixa eu Oi? voltar. Foi, foi. Cara, então, brigadão. Brigadão aí pela live. Essa live foi corrida carnaval. A gente combinou essa live ontem, né? Que é a convidada de hoje, a gente vai remarcar que a Fernanda não pôde participar, mas tá tranquila, tá em paz. Quero agradecer a todo mundo que está aí. A live vou salvar, vai ficar salvo aqui, você pode assistir. Vou salvar no YouTube também, então vocês assistem a reprise lá no YouTube também. E tamo junto. Até quarta-feira a gente tem mais live e a gente está de volta dia 27. Valeu. Falou, gente. Um abração. Deus abençoe aí. Abração, tamo junto. Tchau.